Fala pessoal da Solar TV, sejam bem-vindos aqui ao Solar TV Visita e hoje aqui na BYD em Campinas, conversando aqui com o Henrique, que é o diretor responsável pela divisão de veículos elétricos. É isso, Henrique? Sim, a BYD tem aí uma grande gama de atuação, né? Então o pessoal do Solar sabe que a gente atua aí no segmento de placas solares, mas a BYD também tem divisão de veículos pesados, ônibus, caminhões, a divisão de veículos de passeio, utilitários leves, divisão de máquinas e equipamentos e até divisão de máscaras de proteção aí à Covid, né? Que é a novidade aqui. Que é a novidade, que é uma divisão nova. Então eu sou responsável dessas últimas divisões que eu listei, que é a divisão de veículos, de equipamentos de movimentação e a divisão de máscaras de proteção. Legal. Bom, e a gente vai falar um pouquinho, a Solar TV é uma TV mais focada para o mercado de energia solar, mas tem uma ligação muito com a mobilidade elétrica, né? Então a gente, chegando aqui, a gente veio com um veículo elétrico da BYD, olhou lá na garagem os veículos sendo carregados, e isso tem uma ligação muito importante aí de você gerar a sua própria energia, você fabricar a sua energia e poder abastecer um carro com energia solar, né? Isso é muito legal. Então, na verdade, assim, essa divisão de mobilidade urbana ou estrada sempre está atrelada ao quê? Autonomia, né? Então, os veículos elétricos, eles vêm evoluindo muito rápido com relação à autonomia. Então, aqui no Brasil hoje, veículos, nós temos de até 400 km de autonomia. BYD. Na China, nós já temos veículos de 600 km de autonomia. Então, quando você começa a falar numa autonomia de 400, 500, 600, já é possível você fazer uma viagem do veículo elétrico. Mas, mais do que autonomia, por conceito, o veículo elétrico acaba sendo algo mais urbano, né? Então, em função da poluição das cidades, do barulho, né? E da própria facilidade de recarga. Quando você está numa cidade, eu moro em São Paulo, então quando você usa um carro elétrico em São Paulo, você vai no shopping, uma horinha almoçar, carrega o carro, porque no shopping tem carregador. Já tem, no você vai na padaria tomar café, na padaria tem, pelo menos na que eu vou, tem lá um carregador de carro elétrico. Então, assim, tem a vantagem de ter uma vaga ali meia diferenciada. Reservada, bem na porta, tá? É fantástico. Então, assim, hoje você consegue, você não tem um restritivo, principalmente nesse eixo das capitais, né? São Paulo, Rio, Curitiba, você não tem esse problema hoje de limitação de precisar usar especificamente o carro na cidade ou na estrada. Sim. Claro que você não tem ainda um carro elétrico long range para rodar 1.000 e tantos quilômetros, isso fica difícil, você acaba tendo alguns limitadores. Mas nós aqui no dia a dia da companhia, como você falou, você viu vários carros carregando, então o nosso time de vendas viaja, visita clientes de carro elétrico, nosso time de pós-venda, nós vamos visitar lá, tem vans elétricas e atendem clientes com essas vans elétricas. Hoje a BYD não comercializa os veículos para pessoa física, somente para pessoa jurídica, somente para CNPJ. O que acontece? Você comentou das grandes empresas que investem em carro elétrico hoje e tal. Então hoje, obviamente, o carro elétrico tem um valor de aquisição mais alto, né? E essas empresas que investem no carro elétrico hoje, não é pura e simplesmente por investir em um carro elétrico. Tem N variáveis que fazem com que essas empresas entrem nesse negócio. Então, o primeiro deles, grande parte dessas empresas tem algum tipo de compromisso assumido com relação à redução de emissão. Sim. É esse um carro que faz a redução de emissão? Não. Mas essas empresas precisam do entendimento, do conhecimento de como trocar a frota inteira. E para trocar uma frota inteira de 1.000, 2.000, 3.000 carros, precisa ter um ponto de partida. Então, com um carro, que é aquela experiência que eu te falei dos nossos funcionários, como que eu uso um carro elétrico? Como que eu me programo para carregar? Quanto dura a bateria? Como eu dirijo ele para que ele me entregue uma autonomia maior? Por incrível que pareça, dirigir um carro elétrico é diferente de dirigir um carro a combustão. O modo de condução faz com que você tenha uma autonomia significativamente maior. Então, essas empresas grandes, né? Você sabe, aí algumas empresas que utilizam nossos veículos, eu ouso dizer que quase na sua totalidade, esse investimento agora visa um plano futuro muito maior. Né? Então, é como se fosse um teste, essas empresas estão testando. É exatamente, um piloto do negócio para entender como usa, como faz, quanto custa, como abastece, como que é a manutenção, tudo isso, para tomar uma decisão maior. E aí a gente tem alguns, os primeiros clientes, hoje já tem 10, 15, 20 carros. Então aumentando vai aumentando.
para que você tenha num futuro, algumas empresas têm compromisso em 5, 4, 6 anos, 100% da frota elétrica. Tá. Só que você não instala o dedo e troca a frota, você precisa saber como trocar essa frota. E como aprender a utilizar esse veículo Como elétrico. aprender a utilizar, como treinar seus funcionários, como aproveitar melhor o veículo elétrico. Então eu acho que isso tudo é um momento de transição que a gente vive hoje. Como você falou, o carro elétrico é um caminho sem volta, mas que já avançou alguns passos. Uma pergunta que é uma curiosidade, assim, o quanto que eu gasto para encher, para fazer uma autonomia de 300 km? Né? Pensando assim hoje, isso se eu pensar hoje com a energia da concessionária. Sim, sim. Então assim, se você pensar que você tem uma tarifa na concessionária residencial, com todos os impostos, hoje é na ordem de R$1. Um pouco menos, um pouco mais, depende da região que você está. Uma média. Uma média, R$1. Um veículo desse que você veio hoje para cá, ele tem uma bateria de 47 kW. Então, para rodar 300 km, 47 kW. Então, você estaria falando em R$47 para rodar 300 km. É um custo interessante do quilômetro rodado. Custo interessante. Quer dizer, então, quanto mais se anda com o carro, hoje faz a conta do payback ser mais rápido. Com certeza. Né? Com Até certeza. mesmo a manutenção, pelo que eu fiquei sabendo, também é bem menor desses veículos elétricos. A manutenção de um carro elétrico, ela é na ordem aí de uns 60%, 70% menor do que de um carro a combustão. Porque são menos peças móveis, menos peças de desgaste. Então a parte de undercar, suspensão, freio, inalterado. Mas quando você vai para a parte de motor, você não tem óleo, filtro, vela, N coisas que você troca no carro a combustão. Então isso faz com que o custo de manutenção seja bem menor. Então quanto mais você andar, mais você economiza com manutenção, mais você economiza com gasolina, consequentemente mais viável ao veículo. Legal. E agora, se você é um prosumidor de energia, você tem a sua fábrica de energia no seu telhado e também tem um carport pensando no carro elétrico, esse número cai ainda mais. Esses R$47 ainda cai ainda mais. Sim, sim. Porque assim, ó, um comparativo, se você pega a energia de indústria, que é mais barato, esses 47 é 20 e poucos reais. Então se você tem ali um carport, ou se você tem a sua energia gerada no seu telhado, esse custo cai mais ainda. Então você tem a chance de ter um veículo, ou mesmo de ter uma empilhadeira no teu negócio, custando muito menos por hora trabalhada ou por quilômetro rodado. Que bacana. Vamos dar uma volta? Vamos conhecer? Vamos lá, a gente vai apresentar para vocês aí um pouquinho da nossa área de pós-vendas. Eu acho que essa é uma grande incógnita também. Então o pessoal pensa, pô, BYD, o carro elétrico, quem conserta? Então a gente tem aqui uma área dedicada a pós-vendas, serviços, peças de reposição, etc. E também as fábricas, né? Você vai conhecer um pouco das nossas fábricas aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos conferir então aqui na BYD o resultado aqui dessa grande empresa aqui que está aqui no Brasil aqui e veio para trazer muita novidade. Sou o Marcos, diretor de operações da BYD para a divisão de autos, de automóveis, né? Cuido da manufatura de ônibus, cuido das operações de pós-vendas, ainda tem qualidade, tem todo o time de engenharia, homologação e desenvolvimento de fornecedores locais. Legal. Como que fica a questão? O Brasil é um país que tem um território muito vasto, né? Então como é que fica a logística de troca de peças, de atendimento a todo o Brasil, por exemplo? Hoje a BYD ela tem um centro de pós-vendas em Campinas, anexo à fábrica. Daqui a gente faz a distribuição das peças para todo o território nacional, uma estratégia que a gente definiu lá atrás por conta de volume e custo, né? A gente também desenvolveu alguns parceiros nas regiões principais, em outros estados, para fazer um atendimento de primeiro nível. Então a gente selecionou níveis de serviço junto com esses parceiros que eles fazem o atendimento na hora que precisar para o cliente. Se precisar de uma intervenção mais técnica, a gente faz o deslocamento da equipe para atender o cliente.